Alexandre, na sua experiência, na experiência aí da equipe do escritório, trabalhando com empresas do setor de saúde, é, quais são os principais desafios e, eventualmente, até os principais problemas que já estão sendo enfrentados enfim, por hospitais, por grandes clínicas aí que lidam com muitos pacientes? O que você tem visto em relação a essa questão, tanto de adequação quanto de eventuais crises, de fato, problemas de vazamento, etc., que essas empresas têm enfrentado? São várias. Eu diria que existem falhas normativas, falhas estratégicas, que seria, por exemplo, processos internos que precisariam ser criados ou alterados, Uhum, processos operacionais padrão, e certo. também atividades, lacunas sistêmicas. Tá? Então, em relação às normativas, eu vejo, por exemplo, a necessidade de criar ou revisar uma política de segurança da informação, uma política de privacidade, e proteção de dados, divulgar isso no site, criar também um plano de contingenciamento de incidentes, revisar todos os contratos, porque nenhum dos contratos, seja com clientes, seja com fornecedores, cujo objeto envolve tratamento de dados pessoais, está adaptado, está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. São Certo. falhas muito graves. Não tem uma escolha de quais são os repositórios de meio de comunicação que os colaboradores deverão ser obrigados a utilizar, ou que ele elege para poder falar para os seus clientes que devam utilizar. Há uma duplicação excessiva de informações, não há Uhum, descarte das informações depois dos dados pessoais, depois que a finalidade de tratamento já foi cumprida. Então, certo. os hospitais só acumulam informações. Em setores críticos, não há medidas de segurança de informação apropriada. Uhum. Poxa, são praticamente umas 25 São que nós muitas já encontramos questões. até hoje, Certo. analisando atividade por atividade. Só para você ter ideia, um hospital de médio, grande porte, hoje tem, pela análise estatística que a gente faz de todas as nossas atividades já há 3 anos, em torno de umas 400 atividades de tratamento. Certo. Nós já atendemos alguns clientes, hospitais na área de saúde, que tinham 35 setores. Então, você imagina, 35 setores, 400 atividades, normalmente dá uma média de 10, 15 atividades por setor. Certo. É muito risco, é muita Uhum. informação que está sendo operada em desconformidade com a lei. A questão estratégica tem a ver que muitos fluxos operacionais deverão ser criados ou reavaliados. Uhum. E a lei exige que o hospital mantenha atualizado todos os registros de tratamento de dados pessoais. Certo. E isso é muito informal hoje, pelo que a gente sabe. E as alterações sistêmicas são várias. Por exemplo, um hospital, já tivemos hospitais que tinham 80 bases de dados pessoais, Certo. dado pessoal replicado, Uhum. compartilhado com terceiros. Tá. Então, se não houver uma integração desses sistemas para poder facilitar o gerenciamento, porque agora o titular de dado pessoal ele tem o direito de exigir várias prerrogativas que antes não existiam, como ter acesso aos seus dados, pedir para alterar os dados, Claro. em alguns casos pedir até para remover os dados. Então, o hospital tem que criar um canal de atendimento para isso, tem que criar um sistema para isso. Sim. O hospital tem que ter uma rotina para fazer descarte dos documentos, aí teria que gerar alertas sistêmicos para poder fazer esse tipo de coisa. Uhum. Tem que renegociar com os desenvolvedores de software adequações nos sistemas hoje utilizados para que eles estejam em conformidade com a LGPD. Isso não é uma tarefa fácil, que exige muito conhecimento, não só jurídico, mas técnico também. Essas consultorias de adequação, elas exigem não apenas talento jurídico, e muito menos somente talento técnico. Eu Uhum. acho que é um somatório. A nossa equipe hoje no escritório ela é composta de profissionais de alto nível, mas de caráter absolutamente multidisciplinar. Então, nós temos especialistas em Certo. segurança da informação, especialistas em processos, em projetos, consultores sêniores na área de saúde, com proteção de dados e segurança da informação. Se não for desse jeito, se ficar só com aquela ótica tradicional
de cabeça de advogado, você não vai conseguir resolver o problema. E a gente está percebendo que também no mercado hoje existem várias empresas da área de TI que viram nisso uma oportunidade para poder prestar serviço, para fazer o tal do assessment, né, o inventário, para identificar as falhas sistêmicas, mas não os riscos jurídicos. Então, essas empresas não vão resolver o problema na hora que houver um vazamento de dados. Pode resolver na questão sistêmica, mas o que a gente sabe é quando se enfrenta um incidente, existem várias frentes de atuação. Existe a frente de atuação sistêmica, existe a frente de atuação jurídica, existe a frente de atuação na área de comunicação, por exemplo. Certo. Então, essas 3 frentes têm que estar muito bem orquestradas. Antes não era assim. Antes o assunto era tratado interna corporis. Não se revelava nada quando existia falhas operacionais. Agora, a lei obriga que os hospitais, através do seu encarregado de proteção de dados, revele. Por exemplo, em caso de incidentes, quantas pessoas foram envolvidas, quem foi envolvido, quais os dados foram vazados, quais as medidas reativas que estão sendo feitas no plano de contingenciamento, qual é o risco jurídico. Isso tudo tem que ser muito rápido. Então, se não houver medidas protetivas para poder prestar contas em relação a isso, eu não tenho dúvida alguma que as penalidades serão aplicadas de forma muito maior do que aqueles que já se preocuparem em mudar esse cenário e adotarem medidas protetivas.